Olá, pessoal do canal da Lili. Hoje amanhecemos com uma notícia muito triste. Foi confirmado na manhã desta terça-feira, dia 24, a morte do seu Francisco Camargo, o pai de Zezé de Camargo e Luciano. Ele morreu aos 83 anos. A informação que foi divulgada pela assessoria dos famosos confirmou que o idoso veio a óbito durante a madrugada, após 14 dias internado em um hospital de Goiânia. Infelizmente, a notícia hoje não é boa. O pai, do Zezé de Camargo e Luciano, que era o pilar dessa família, um homem guerreiro, íntegro, batalhador, humilde, simples. Deixa um legado muito grande, uma história muito bonita, um exemplo de pai. E eu vou ler para vocês agora o comunicado que foi solto à imprensa pela família do Zezé de Camargo e Luciano. Seu Francisco se despede com a certeza de missão cumprida. Nascido em Sítio Novo, no interior de Goiás, o homem que um dia presenteou os colegas de trabalho da obra na construção civil com fichas telefônicas sobre a condição de que eles usassem as moedas para ligar na principal rádio de Goiânia pedindo por É o Amor, despediu-se de nós nesta segunda-feira, 23, aos 83 anos, com a sensação de dever mais do que cumprido. Desde que começou a multiplicar filhos com Dona Helena, seu Francisco preparava com afinco a dupla sertaneja com quem tanto sonhava. Primeiro fez de Emival, o segundo filho, pai de Mirosmar, o primogênito, mas quis o destino que Emival saísse de cena precocemente. Só muitos anos depois, o seu Francisco foi ver Mirosmar aninhado com o Elson David, ambos atendendo já como Zezé de Camargo e Luciano. A essa altura, o amor já era algo que mexia com a nossa cabeça e o nosso coração e fazia a gente entender que a vida é nada sem você. Neste momento, diante da partida do pai, os filhos todos de Francisco Mirosmar José, Emanuel, Marlene, Wellington, Walter, Welson, David, Werlen e Luciene entoam junto esse verso, certos de que a vida não seria nada sem ele e a parceria da mãe, a guerreira Dona Helena, que tem amparado os filhos e netos com uma força descomunal. De origem extremamente humilde, seu Francisco viveu bem e o bastante para experimentar a maior das dores, a perda de um filho, e a mais gratificante das vitórias, que é o alcance do êxito absoluto dos filhos. Teve sua história contada em filme, visto por a grande consagração dos filhos. Ainda há poucos dias, contabilizaram-lhe em uma mesa os quase 7 milhões de pessoas que foram assistir a esse enredo só no cinema. Salve-o! O pai do seu Francisco chamava-se Onofre Francisco. Ele pensava que Francisco fosse sobrenome e foi batizado todos os filhos com Francisco. Vicente Francisco, Liberato Francisco. O impasse se deu quando quis batizar um deles justamente com o nome de Francisco. Não podia ser Francisco Francisco. Então ficou Francisco José, acrescido de Camargo, e assim ele formou com honra o clã que todos amam. Foi embora um homem simples que deixou um legado de honestidade. Pessoal, foi-se embora o maior de todos os artistas da família Camargo, o grande pai, aquele que incentivou os filhos a ser hoje quem são. Foi-se embora o exemplo, que todos sigam esse exemplo de homem que o seu Francisco foi. Ao longo da sua vida, ele continuou vivendo na simplicidade, com a mesma mulher, com a mesma garra e com a mesma simplicidade do início da carreira dos filhos. Que isso seja um exemplo para as nossas vidas e para as vidas dos filhos dele que ele deixa aqui na terra. Que eles descansem em paz, porque a história dele será eterna nos nossos corações e na vida da família, de todos que amam ele.